Olá, pessoal! Eu sou a Márcia, bem-vindos ao canal Papo Livro para quem já é ou quer se apaixonar pelas leituras. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas leituras de fevereiro e março. Mas antes de falar sobre as minhas leituras, eu gostaria de pedir mil desculpas aos inscritos, né? Porque para quem já é inscrito, já me acompanha há um tempinho, eu tenho apenas 3 vídeos gravados e eu comecei bem o canal sem nome. E me afastei um pouquinho por conta de diversos empecilhos, internet que não funcionava, falta de tempo, outros compromissos, mas graças a Deus eu tô aqui de volta para falar sobre as leituras e espero que vocês não desistam e continuem aqui me seguindo no canal. E mais um recadinho, quem já entrou, quem já me conhece, dá um like aí, dá um curtir, dá um gostar, compartilha, porque mesmo que você não goste de livros, mas a gente sempre tem um conhecido, algum amigo que gosta de ler, né? Aquela pessoa que você lembra assim, nossa, meu amigo gosta de ler, então indica aí o canal porque isso vai ajudar pra caramba na divulgação e também vai ajudar a melhorar aí o meu trabalho, ok? Então vamos começar? Bom, gente, as minhas leituras de fevereiro, em janeiro eu li 5 livros, em fevereiro eu li 4, comecei a ler um, na verdade não terminei, então ficou em 4 leituras, e março também não foi um mês muito produtivo, eu tava de ressaca literária, e enfim, não li muitos. Mas eu vou começar, não sei se eu vou falar aqui na ordem, tá, gente, porque como foi faz um tempinho aí que eu li esses livros, então não sei se eu vou conseguir falar totalmente na ordem de leitura. Mas eu me lembro que, fevereiro, o primeiro livro que eu peguei pra ler foi O Cortiço. Gente, que livro maravilhoso. Bom, na verdade, qual foi a história desse livro? Ele tava um tempinho na minha estante. Essa minha versão aqui é até uma versão pocket, né? É uma versão de páginas brancas. A diagramação é um pouquinho, não sei se dá pra vocês perceberem. A diagramação não é muito boa, é uma diagramação bem pequena, né, de enxergar para quem tem problema assim com letras menores, porém isso não atrapalhou na minha leitura porque foi uma leitura muito prazerosa e eu também acompanhei pelo Kindle. Eu de dia lia nessa edição e durante a noite eu acompanhava a leitura pelo Kindle. E como eu falei, foi uma leitura muito prazerosa, me surpreendeu pra caramba pelo fato de ser um clássico e eu achava que os clássicos eram difíceis de serem lidos. Algumas pessoas têm esse receio, né? Essa coisa de clássicos, eu não vou conseguir entender. Mas esse daqui, gente, imagina uma novela. É esse livro aqui. É realmente, assim, uma novela. E vou contar um pouquinho da história. Esse livro, na verdade, ele foi escrito em 1890. Então, o Aloísio, ele descreve muito como que era a população, né, da época. Descreve muito mesmo algumas modos, costumes daquela época. E o que eu achei mais incrível na escrita do Aloysio Azevedo é justamente isso, essa descrição tão perfeita dos personagens, do lugar. E isso faz a gente entrar cada vez mais na história. Foi o que mais me deixou presa. E a história é a seguinte. A gente tem aqui o personagem João Romão, que é um jovem que enriqueceu cedo, né? Por conta de muito trabalho, ele conseguiu aí se tornar rico e ainda juntou a sua riqueza com uma escrava, né? Por conta dessa escrava chamada Bertoleza, que perdeu o marido e ela ainda era escrava. Então João armou toda uma coisa em um bote e acabou juntando as rendas dele com as rendas da Bertoleza. E o João, ele era rico, ele tinha posses, tinha dinheiro, porém ele não tinha o título, né? Que naquela época tinha títulos de marquês, barão, enfim. O João, ele corria atrás desse nome, porque ele não era... apesar de ter muitas coisas, né, na redondeza, bar, e logo depois ele formou o cortiço, aí de uma forma bem precária, bem incerta, né? Ele era dono ali de algumas coisas, de alguns comércios e tinha também uma pedreira. Então o João era dono de umas posses em um local. Porém, ele era um rico que a gente diria hoje que ele é um emergente. Ele não tinha nome, não tinha notoriedade na sociedade. E aí, quando ele construiu o cortiço, ao lado dele veio morar um camarada chamado Miranda. E o Miranda, ele não tinha o dinheiro por conta própria, ele não juntou riqueza, porém ele conseguiu esse dinheiro em torno do seu casamento, né, com a sua esposa, que era rica, que era de uma família rica. Então o Miranda, ele tinha dinheiro e logo depois ele correu atrás do título, conseguiu um título. E o Miranda,
E o João Romão, a história começa aí também, né? Tinha uma rixa, porque um tinha o dinheiro e o outro tinha o nome. Um queria ter o dinheiro, mas não se importava com o título. E um ficava invejando as qualidades do outro. E ficavam nessa eterna rixa, porque quando Miranda passa a morar próximo ao Cortiço, o João Romão fica tentando comprar uma parte do terreno do Miranda e o Miranda não aceita, enfim, é uma rixa eterna. E no meio dessa rixa, no meio dessa inimizade, é construído o Cortiço, né? Que dá nome ao livro. Que, gente, o Cortiço eu posso dizer que é quase uma pessoa, porque ele é totalmente protagonista aqui nessa história. E aí é onde o Aloísio foi, assim, perfeito. Vocês podem reparar aqui que eu marquei muitas coisas no livro por conta da escrita do autor. É uma escrita que, assim, não é aquela escrita detalhada, chata. Não, é aquela escrita que te faz entrar, que te faz mergulhar na história. E quando o autor fala sobre as pessoas que moram no Cortiço, é como se o Cortiço tivesse vida. E aí você vai vendo a evolução daquelas pessoas, mas também do Cortiço, que também passa por algumas modificações. Tem uma passagem do livro que eu gosto pra caramba, que é quando um dos personagens, eu não vou falar quem, porque senão vai perder a graça, ele se apaixona por uma moradora do Cortiço, que é uma das mulatas, né, que fala muito dessa mulata, que é a mulata Rita. Esse morador, ele vem pra morar no Cortiço e tal, e ele se apaixona por essa personagem. Gente, o Aloísio Azevedo descrevendo a primeira vez que o personagem ver a Rita é incrível. Eu acho que é quase que um capítulo ou uma página ele descrevendo a sensação que o personagem sentiu ao vê-la pela primeira vez. Então, gente, é como se você fosse o personagem. E é o mais incrível do livro. É porque você vive as dores dos personagens, vive a alegria, fica feliz com a vitória de cada morador desse cortiço. E, enfim, a história toda se volta entre essa rixa do João Romão e o Miranda e com essas pessoas que moram no cortiço, cada uma com a sua história. E aí a gente tem a mãe que fica preocupada com a filha, a gente tem aí uma mulata enrolada no relacionamento, a gente tem um casal super amigos um do outro, enfim, tem vários personagens aí. A gente vai vendo essa mudança, esse cotidiano dessas pessoas dentro do cortiço e também o desenvolvimento da história entre o Miranda e o João Romão, gente, que é assim, surpreendente, sabe? Assim, o jeito como a Aloísio leva a história é realmente muito surpreendente. A única coisa que, assim, a ressalva que eu tenho a fazer é com relação, mas talvez tenha sido um entendimento meu, eu não sei se outro autor teve uma outra percepção, se algum outro leitor teve uma outra percepção, desculpem. Então, assim, eu achei o final um pouco, ele descreveu perfeitamente, não deixou nenhum buraco para nenhum personagem. Só que tem um dos personagens em especial que eu acho que merecia um final um pouco mais apoteótico, eu diria, né? Um final talvez um pouco mais digno. E eu não gostei somente do final desse personagem. E os outros a gente vai acompanhando meio que... Por mais que algumas histórias aqui sejam bem previsíveis, porque, como eu falei, parece uma novela, o que te prende é a forma como a Aloísio escreve. Aí você fica querendo saber o que é o mistério de alguns personagens, o que vai acontecer com alguns dos personagens. Então essa é a parte legal do livro, é porque você acompanha a vida deles e você quer saber como que isso vai terminar. Então esse é o mais bacana do livro. E a única coisa que me incomodou realmente foi esse final corrido para essa personagem em específico. Eu também não vou falar qual é o personagem. Eu creio que vocês lendo, assim, vocês vão perceber, assim, que ela é uma pessoa... essa pessoa que eu tô falando é um personagem importante no início da história, porém, ao longo da história, ela não é tão citada, ou é citada superficialmente, talvez porque a classe social dela, né, impedisse que ela fosse um pouco mais descrita na história. Eu também não sei qual foi o pensamento do Aloísio quando escreveu sobre essa personagem. Mas, enfim, leiam e me comentem aqui o que vocês acharam dessa história. Eu achei incrível e quero reler outras coisas do Aloísio, porque eu já li o Mulato, e ele é maravilhoso, escreve muito bem, não tem dificuldade na escrita, no vocabulário. As palavras que tem aqui que são um pouco mais diferentes não atrapalham, talvez você pegue uma outra edição que seja melhor ainda. Então, é incrível, não tenham medo de ler, é um clássico maravilhoso que vale muito a pena, ok?
Bom, gente, a minha outra leitura, né, de fevereiro foi um livro que faz parte de uma trilogia. Eu li já o primeiro livro, já tem vídeo no canal. Então, quem não assistiu o vídeo do primeiro livro, eu recomendo que não assista. Eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers, mas eu creio que não vai ser tão legal. Então, corre lá no canal, no vídeo anterior, assiste o vídeo e depois você volta aqui e eu vou falar sobre The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson. Esse livro ele faz parte, como eu falei, de uma trilogia. Ele é o segundo livro da trilogia. Eu já falei que eu adorei o primeiro. É uma história de fantasia num mundo que é totalmente diferente do nosso. E eu já falei que eu gostei muito do primeiro. O primeiro é quando a gente começa a conhecer o universo, né, onde se passa, os reinos onde se passam essa história. E onde termina com a Lia entrando num outro reino que para ela é como se fosse um reino de bárbaros, né? Nesse daqui, ela entra no reino. No outro, o livro termina quando ela chega no portal, vamos dizer assim, desse reino. E aqui ela já tá nesse reino que é chamado Venda. E ela vai conhecer um pouco mais de Venda, que para ela aquele povo é tido como bárbaros que não tem educação, não fazem, é totalmente diferente, não tem regras tem uma rixa entre eles roubam, saqueiam os outros reinos, né, tanto da Lia quanto do príncipe no qual a Lia iria se casar. Então ela vai conhecer esse reino e vai ver que não é nada disso, né, que o reino é totalmente organizado, tem uma lei diferente dos reinos do qual ela conhece, porém são leis bem rígidas, tipo assim, olho por olho, dente por dente, vamos dizer, se fosse nos nossos tempos de hoje. E a Lia, ela vai vendo, enxergando tudo isso. Aqui também a gente conhece o vilão da história, né, que é ele não é príncipe, porque nesse lugar ele não nem sequer é considerado como reino. É como se fosse o governador, é o governador desse lugar. Eles não têm príncipe, não têm rainha. E para você herdar na verdade você não herda o poder em Venda. Você tem que matar o poderoso lá, né, o governador principal, o gerente, alguma coisa assim. Você mata para você ficar no lugar. Então, a partir do momento que você se torna governador de uma das cidades ali de Venda, você é muito mal visto também, porque você acaba tendo medo de quem vai ser o próximo, né? E que você sabe que aquele próximo ali, ele tem que te matar pra ficar no lugar. E a princípio, pra Lia, nossa princesa, que é nossa personagem principal, ela não vai perceber muito isso, o porquê deles agirem dessa forma. E ao longo da história, vocês vão entender o porquê que essas leis são tão rígidas dentro do local, que na verdade são leis criadas para sobrevivência. Então a Lia, aos poucos, vai entendendo isso. Bom, gente, eu não vou falar muito a fundo dessa história, porque se eu falar a fundo, né, vocês vão entender aí não vai ser legal. Mas assim, as minhas ressalvas, o meu olhar para esse livro foi o seguinte: eu gostei muito do outro, porque tinha muita ação. Esse daqui é um pouco mais descritivo, não é um livro chato, porque aqui você vai conhecendo um pouco mais de um dos outros lugares da história, da trama. Porém, é um livro muito descritivo, e aí você fica tentando chegar a algum lugar e é lento, e em algumas passagens eu acho que até são repetitivas, e então essa é a minha ressalva. E também a Lia, no outro livro, a gente viu que ela ficou apaixonada pelo príncipe, ela se encantou pelo príncipe, mas tinha também lá o ladrão que faz parte, que é muito fiel a esse governador de Venda. Gente, eu só me esqueci o nome dos personagens, porque né, faz tempo que eu li, mas enfim, a gente sabe que tem o príncipe chamado Rafael, e tem o bandido que se chama... No livro chama sempre o príncipe de Príncipe Raf. E a gente tem aí o bandido, porque tem o bandido e o mocinho. A Lia se apaixona pelo príncipe. E a ressalva que eu tenho a fazer é o seguinte: em alguns momentos eu achei a princesa meio indecisa. Ela meio que deixava esse bandido, né, esse mercenário, apesar dele ser apaixonado por ela, ele acabou ficando apaixonado pela Lia. Em alguns momentos ela meio que me deixa em dúvida se ela vai ou não vai gostar desse bandido. Gente, eu quero muito lembrar o nome dele, né? Só que eu não tô conseguindo. Caden.
O nome dele é Kaden. Então, assim, ali, às vezes, em alguns momentos, eu percebo ela meio que indecisa. Mas aí, depois, ao longo da história, eu parei pra pensar e falei, não, de repente isso ela faz pra sobreviver, né? Porque ela tinha muito medo de sobreviver e ela queria sair daquele lugar e voltar pro reino dela, consertar as coisas que estavam ali desconcertadas após ela ter saído, né? Porque ela estava prometida pro príncipe, fugiu, isso tudo a gente vê no outro livro. E aqui ela tenta sair do reino sem morrer. E é um reino muito difícil. E por incrível que pareça, gente, o que eu mais gostei nesse livro, não era nem pra eu estar falando isso, mas enfim, é o vilão desse livro. Gente, eu acho que o personagem melhor descrito aqui é o vilão, porque ele é muito contraditório. Tem hora que você acha que ele é bonzinho, e aí tem hora que ele muda. É um vilão, assim, incrível. Por mim, ele estaria em todos os outros livros, mas enfim, vocês vão acompanhar aqui a história, o desenrolar da história, e talvez vocês concordem comigo. Eu adorei a forma como a Mary escreveu esse vilão, porque foi top. Foi aquele vilão ali que você não sabe se você odeia ou se você se apaixona. E a gente tem aí a Lia todo momento, né, conhecendo o local, conhecendo os governadores das cidades desse local de venda, conhecendo todo mundo e entendendo o porquê dessas leis tão rígidas, vivendo um pouco mais do amor que ela tem pelo príncipe Raf, tentando fugir junto com ele, e a história vai se desenrolando. Só que a minha ressalva é essa daí, são essas duas ressalvas que eu acho que a Lia em alguns momentos fica meio indecisa, eu não sei o que ela tá pensando, e também porque o livro é mais parado do que o primeiro. Mas mesmo assim vale muito a pena, então leiam, talvez vocês tenham uma visão diferente, então é sempre bom a gente ler pra gente ter as nossas próprias impressões, tá? Bom, o próximo livro é um livro da maravilhosa, linda, incrível, poderosa, queridinha do momento, Colleen Hoover. Gente, quem não lê um livro dessa autora tem que ler, tem que correr, sabe? Sabe aquele livro que você... O primeiro livro que eu li da Colleen, na verdade, foi uma história muito dramática, mas a forma como ela escreve ainda torna a história mais intensa, porque ela faz a gente viver os sentimentos dos personagens. E isso é o que mais me fez me apaixonar pela escrita da autora. Gente, eu tô falando aqui agora, né, a minha segunda leitura, Talvez um Dia. Como eu já tinha pego livros bem pesados, porque o Curtiço em alguns momentos é bem pesado, e o livro The Heart of Betrayal também é bem pesado, eu falei assim, eu vou pegar uma leitura despretensiosa, sabe, eu quero um romance. Então é um livro levinho de ser lido, porém também os personagens têm os seus conflitos. E a Colleen, ela escreve de uma forma, ela pega uma história que parece banal e ela transforma numa história incrível, gente. É um livro que não é tão fininho, porém esse formato de livro dela, né, bem pequenininho, e é uma história muito fluida. Quando você vê, você já tá na página 300, já acabou o livro, porque ela escreve, sem brincadeira, gente, ela escreve de uma forma incrível que não tem como você parar de ler sem descobrir o que vai acontecer com esses personagens. Mas é um livro levinho, é um livro tranquilo, tem um romance, dá pra adolescente ler, tem poucas cenas hot, não tem tanta cena assim pesada. A gente tá falando aqui da história da Sidney e do Ridge. Pois bem, a Sidney e o Ridge se conhecem da seguinte forma. O Ridge, ele mora ao lado do apartamento da Sidney e todos os dias ele vai tocar violão na varanda. A Sidney, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma estudante de música e ela começa a escutar o Ridge tocando e todos os horários, toda vez que ele vai pra lá, pra varanda, ela vai lá e começa a escutar a música dele e ele percebe isso e todo dia ele vai saindo pra ela escutar. E aí eles fazem amizade por, telefone. E o Ridge convida ela para escrever as letras da música, as letras de música da banda dele, porque ele faz parte de uma banda, porém ele tá num processo criativo que não tá tão bom assim. E ele vê que a Sidney é boa, né? Pede uma letra de música pra Sidney, a Sidney dá essa letra de música que ela escreveu pra ele, e aí eles ficam em contato em mensagem, ele vê que ela é muito boa e convida ela pra fazer parte da banda com ele escrevendo as músicas. Mas aí nesse meio tempo o Ridge pega uma cena, isso não é spoiler porque já tem descrito na sinopse. O Ridge, ele vê a amiga da Sidney tendo um caso com o namorado da Sidney, e aí ele fica indignado, não sabe se conta, fica naquele dilema e acaba passando uma mensagem de texto, escrevendo pra ela, dizendo o que tá acontecendo. Ela não
acredita, até que um belo dia ela chega em casa e pum, ela pega lá a amiga aos amassos com o namorado. E aí começa todo um drama da nossa personagem. Ela tenta ir embora, porém ela fica naquele dilema, porque embora ela tenha os pais dela, ela tem o orgulho e ela não quer voltar para casa dos pais, porque ela vive no apartamento com uma amiga, divide as despesas, ela tem toda a vida dela já montada. E ela fica naquele dilema de voltar ou não. E nisso que ela tá saindo, uma amiga do Reed chama ela, não conhece a pessoa, e ela segue essa pessoa até o apartamento do Reed. E é aí onde começa todo o drama, toda a história. O Reed, ele tem um probleminha, né? E eu acho muito legal essa coisa da Colleen, porque ela nunca escreve um personagem totalmente certinho. Sempre tem alguma polêmica por trás do personagem, por mais que a história seja leve, seja legal, seja um romance tranquilo, mas sempre tem um quê aí no personagem que vai fazer a gente ficar mais apaixonado, por mais que a gente saiba que tem alguma coisa naquele personagem ali que a gente quer socar a cara dele. Mas enfim, aqui o Reed não é um mocinho, ele é um mocinho diferente, tá? Ele é um mocinho que tem aí um problema, um agravante aí na hora de se comunicar com a nossa personagem. E aí, nessa chegada ao apartamento do Reed, eles começam a se entrosar, começam a escrever música juntos, e até então a Sidney não sabe que o Reed tem um relacionamento de muitos anos com uma pessoa, porque ele não conta, ele não tem como contar isso pra ela, ou no momento ele se distraiu, acabou não contando, e ela descobre isso da pior forma possível, só que quando ela descobre, ela já tá super apaixonada por ele, já tá, assim, loucamente apaixonada pelo nosso mocinho, e não tem como ela sair do apartamento mais, porque ela vive aquele drama. Gente, assim, é problematizar demais esse tipo de problema, porque na minha visão ela poderia sair pra casa dos pais e tal, mas não, tem toda uma problemática, porque ela já fica apaixonada pelo personagem, tem uma história, tem um porquê, e aí quando a Sidney descobre por que ele vive com essa noiva, com essa namorada, porque ele também, em todo momento, fica dividido, ele é apaixonado pela namorada dele, noiva, na verdade, e também fica apaixonado pela Sidney de uma forma diferente. Então a gente passa aí o livro todo nesse dilema do nosso personagem, do nosso mocinho, descrevendo o amor que ele sente pela Sidney e o amor que ele sente pela noiva dele. Bom, é um livro leve, como eu falei, fluido de ler, é uma leitura despretensiosa, porém uma coisa me incomodou. A forma como foi descrito o amor que o personagem tem pela noiva e pela outra personagem é muito intenso. Então eu acho que merecia um final um pouco mais polêmico. Eu achei o final um pouco corrido, um pouco escrito pra Colleen, que é uma autora incrível. Eu achei um final um pouco previsível demais, óbvio demais e muito rápido. Não se deu valor aí a uma das relações. Por que eu digo uma das relações? Porque a forma como ele descreve o que ele sente pela Sidney e pela noiva é muito intenso. Então eu acho que o final foi muito corrido, merecia um tratamento melhor, tanto se ele ficasse com uma quanto se ele ficasse com a outra. E eu achei o final, assim, me incomodou um pouco. E uma coisa que é maravilhosa nesse livro, logo vocês vão ler aqui no início, na sinopse, ele tem uma trilha sonora própria que a Colleen criou para esse livro, por esses personagens trabalharem com música. Então a todo momento você vê aqui as letras das músicas que são feitas e você escuta também. Isso é o mais incrível, é um livro com trilha sonora. Então mesmo assim, mesmo com esse final que eu, assim, não é que eu não tenha gostado do final, eu só acho que deveria ter sido um pouco mais bem escrito, né? Apesar da Colleen ser maravilhosa e prender a gente o tempo todo. Mas é um livro assim que vale a pena, é levinho. Se você tá numa ressaca literária e lê um livro, não sabe como, né, ficou de ressaca, e literária, pra quem não sabe, ressaca literária é aquele momento que você não consegue ler livro algum, recomendo esse daqui, que é bem tranquilo pra ler, é uma leitura super despretensiosa e fluida, ok? E ela é maravilhosa, eu vou estar falando de outros livros dela aqui. Gente, o outro livro que eu li, esse assim, chorei, me desidratei, fiquei assim, quase desidratada de tanto chorar. Eu vi esse livro, eu fiquei apaixonada pela capa, sim, me julguem, eu gostei da capa. Quando eu li a sinopse, eu fiquei mais impressionada ainda, porque eu falei, não, eu preciso desse livro. E aí eu vi resenhas desse livro que eu fiquei, né, preciso e vou ter. É o livro Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva.
E me falem, gente, se não tem como não se apaixonar por essa capa. É incrível, né? E vocês vão entender que essa capa tem tudo a ver, ela tem uns brilhinhos, meio que uns brilhinhos, é porque ela é uma capa fosca, porém aqui nos cabelos da nossa personagem tem uns brilhinhos aí. E vocês vão entender o porquê dessa capa fazer tanto sentido na história. A gente tá falando aqui de uma personagem chamada Paola, que sofreu abusos do marido da pior forma possível. Ela ficou tanto com problemas psicológicos, né, quanto com problemas físicos. Ela ficou seriamente, gravemente ferida por conta dessa violência. E a gente começa o livro já descrevendo essa violência sofrida pela nossa personagem. Então eu já comecei o livro como, né, gente? Me debulhando em lágrimas, porque a forma como a autora descreve o sentimento dessa... Na verdade, ela não descreve, porque a própria Paola, o livro é escrito em primeira pessoa, é a própria Paola que descreve o que ela passou aí nessa violência, nessa última violência sofrida pelo marido, porque depois dessa violência que trouxe vários agravantes na vida dela, ela se recolheu em uma clínica para tratar tanto o psicológico dela como a questão física, e ela, por medo de viver tudo isso novamente, de se relacionar com outras pessoas, ela ficou aí nessa clínica, vivendo nessa clínica. E a Paola, ela tem um hobby, né? E ela ficou aí nessa clínica sendo acompanhada e assistida por profissionais. E ela tem um hobby que é pintar. Então, por isso que eu digo que essa capa aqui faz todo sentido com a história. A Paola, ela adora pintar, e as tintas que ela utiliza é sempre tintas muito coloridas. E aí é um romance. Ela conhece aí uma pessoinha fofa, que eu fiquei apaixonada também, dentro dessa clínica, que é a Sol. A Sol é uma menininha, eu não me vou lembrar a idade dela, gente. Eu não sei se é 8 anos, 4 anos, eu realmente não lembro a idade da Sol. E numa das festas dentro da clínica, a Sol conhece a Paola, que pinta o rosto, está lá pintando os rostos das crianças, né, usando a arte dela. E quando ela conhece a Sol, ela é uma criança introspectiva, que tem problemas muito sérios de relacionamento com outras pessoas. Ela é quase uma criança hiperativa, mas aí ao longo do livro a gente vai entender o porquê. Hiperativa não, desculpem, gente, uma criança, ela é quase, o jeito como ela é descrita é quase como se fosse uma criança autista, mas ela tem sérios problemas psicológicos de relacionamento, mas não é autista. Ao longo da história a gente vai entender aí o porquê que a Sol tem esses problemas. E, enfim, nessa festa acontece aí esse momento que a Paola tá lá pintando o rosto das crianças e ela conhece a Sol, e de cara a Sol, a avó da Sol, que a leva lá para pintar o rostinho dela, se surpreende pela forma como a Sol fica encantada pela Paola. A Paola, ela tem aqui um problema físico, né? E ao longo do livro a gente vai entender o porquê que talvez a Sol tenha se apaixonado tanto por ela. E aí as duas, uma se apaixona pela outra. E nesse conhecimento todo aí, ao longo da vida da passada aí da Paola e da Sol dentro da clínica, elas começam a ter encontros, assim, uma encontra a outra, tal, conversam, e nesses encontros a Paola conhece o André, que é o pai da Sol. E aí fica aquele impasse, porque ela se fechou, né, para qualquer tipo de relacionamento, e ela fica com muito medo de qualquer homem que se aproxime dela. Então, no início, o relacionamento dos dois é bem difícil, né, porque o André, ele tenta chegar na Paola e agradecer a forma como a Paola acolhe a filha dele, por ela ser essa pessoa que entende a filha e que a filha é apaixonada. E o André já fica de cara, assim, gostando da Paola, mas por uma amizade mesmo, por conta do tratamento que a Paola dá pra filha. E aí se desenvolve o romance, e são 3 personagens, gente, com muitos problemas. Não somente a Sol e a Paola têm problemas, mas o André também tem problemas com relacionamento com outras pessoas. E aí ele, conhecendo a Paola, eles vão quebrar essas barreiras juntos, e a gente vê muito sofrimento de ambas as partes, né? Tanto da parte do André quanto da parte da Paola, essa dificuldade que os dois têm de viver um novo relacionamento. E aí a gente vai entender o problema de cada um. Eu não vou falar qual é o problema de cada um. A Paola é por conta desses maltratos que ela passou com o marido, e aí ao longo da história vocês vão percebendo aí o porquê. Em alguns momentos a gente até dá vontade de socar o personagem, que é o André, porque, né, tem hora que vai, não vai, emperra, mas a gente vai entender o porquê, e aí a gente vai se
desmanchar por esse personagem, vai achar ele a coisa mais fofa do mundo. Gente, é um livro bem fininho, né? E aí vocês devem estar se perguntando. E eu marquei várias frases, porque a Paola, ela fala umas frases, assim, muito impactantes. E o que eu mais gostei na personagem é o fato como ela lidou com a história dela. É um livro fininho, então a gente tem que falar as passagens, 2 semanas, 1 mês, o livro descreve em quanto tempo. Então às vezes o sentimento dos personagens é tão intenso que a gente pensa assim, nossa, mas como que um livro tão fininho, eles se apaixonam rápido? Não, tem toda uma passagem de tempo que a autora soube escrever muito bem para o livro não ficar cansativo e por isso que é uma história incrível, apesar de ser um livro fininho, não é um livro superficial. E eu marquei muitas passagens onde a Paola fala umas frases, uma mexer, tá lá no meu Face, quem me acompanha, tem um monte de frases dela lá que é incrível. Eu acho que ela é uma personagem muito guerreira, muito forte. Ela aprendeu a lidar com esse problema dela da forma mais... Por mais que fosse doloroso pra ela viver um novo relacionamento, ela foi lá e tentou. Sabe? Ela insistiu, ela pensava assim, ponderava o que eu faço, por onde eu vou, mas ela nunca travava. Ela viveu o tempo que ela tinha que viver nessa clínica, mas quando ela sentiu que era o momento dela se libertar disso, ela foi de cara. Então, gente, eu achei muito incrível essa personagem e queria muito que outros personagens que passam por esse problema lessem esse livro, porque essa personagem é uma lição de vida. Por mais que ela tenha passado por todos esses problemas, ela não vê o mundo de uma forma ruim. Ela tenta pegar todas as coisas ruins e transformar em uma coisa positiva. Aí tá aí as minhas marcações das frases que ela falava, porque cada frase que ela falava eu ficava assim, caraca, uau, é isso. Sabe? Essa é a chave. Então eu fiquei apaixonada por essa personagem, a Paola, por essa história que é linda dos 3 personagens, que os 3 personagens, por mais problemas que tenham juntos, eles realmente vão ficar, vão se entender, vão tentar viver, passar por cima desses problemas da melhor forma possível. Então, gente, essa de todas as leituras que eu li em fevereiro foi a que mais me debulhou em lágrimas. Eu digo que vale muito a pena. Leiam, por favor, comentem aqui comigo o que vocês acharam dessa história, que eu achei assim incrível. E aí, gente, essas foram as minhas leituras de fevereiro, e aí eu vou passar para uma leitura de março, que aí, como eu falei, em março eu não fui produtiva. Foi uma leitura assim, gente, mega arrastada, sabe? Eu nem sei porquê, porque esse livro ele faz parte de uma coleção de livros, de 6 livros, tem mais uns outros aí, histórias atreladas, e eu li os outros livros, 5 livros, muito tranquilo. Quando eu cheguei nesse daqui, não é que seja uma leitura ruim, porque essa autora é maravilhosa, eu também não li os livros procurando brechas, o que tem no mundo que não era pra ter, que é um livro também de fantasia, é um livro que vocês vão assistir aí outros canais, mas assistam o meu primeiro, vocês vão ouvir muito falar dessa história, que é Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Esse aqui é o último livro, é o número 6, e é a Cidade do Fogo Celestial. Essa capa maravilhosa, gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, que ela é uma capa holográfica, ela brilha, e eu acho esses livros, assim, lindos. Então, eu li os 5 livros eu fui muito voraz nos 5 livros, foi uma leitura muito rápida pra mim. Um ou outro que foi um pouco mais lento, mas nada que me emperrasse. E eu li um em cima do outro. Só que o que eu acho que atrapalhou foi porque dos outros livros para esse, eu demorei muito. Então talvez eu travei ali em algumas coisas da história que eu não lembrava. Talvez fosse isso, porque todos os outros livros são muito bons. É uma série de fantasias maravilhosa. A autora é incrível. Nesse livro aqui, eles vão conhecer a Cidade do Fogo Celestial. Já é um acontecimento assim que já acontece a Grande Guerra, vamos dizer. Em todos os livros a gente vem conhecendo o mundo que é criado pela Cassandra Clare, e nesse daqui tem um conflito final entre esses personagens que são anjos, são lobisomens, são fadas. É um mundo de fantasia, é uma história muito incrível. Só que depois, assim, que eu fui lendo esse daqui, o final dele, eu fiquei meio, não entendi, porque como eu falei, desse livro para os outros, eu nem vou me aprofundar muito nessa história, porque senão eu vou estar dando um baita de um spoiler, né? A gente tem aqui 2 personagens principais, que é a Claire, que ela é uma caçadora de sombra, e o Jace. Então, ao longo da história, a Claire e o Jace, eles passam por várias dificuldades, né, para ficarem juntos. Então,
todos os livros é essa guerra, eles pensam que estão bem, e daqui a pouco acontece alguma coisa, eles nunca conseguem viver de fato esse romance, só conseguem ficar bem no final do livro. Todos os livros é assim, esse passa entre a Claire e o Jace, essa coisa para eles ficarem juntos e sempre acontece alguma coisa para um se afastar do outro. Nesse livro aqui acontece aí a volta, o retorno do Sebastian, que é o nosso vilão, aqui é um dos vilões, né, do livro, porque no início o vilão é que é o Valentim, e nos outros livros o vilão principal aí é o Sebastian. Então o Sebastian, ele cria um exército de Nephilims, que são anjos, né, que cuidam, caçadores de sombra com sangue de anjos, que cuidam aí do nosso mundo, né, contra os lobisomens, contra os lobos, tudo que pra gente mortal parece lenda. Realmente, nesse livro é criado um universo que diz que isso existe, que os vampiros existem, que os lobos existem, que as fadas existem, só que os caçadores de sombra, eles são pessoas responsáveis para cuidar do mundo, para que não haja conflito entre esses outros personagens e que os humanos fiquem sabendo disso. Então é como se fosse assim um mundo paralelo. E toda a magia que existe, todos os personagens que a gente pensa que é fantasia, é ocultado para os humanos com não sei se é uma névoa que é criada para que os humanos não vejam que existem lobos, que existem vampiros, mas de fato esses seres existem. E aí o nosso personagem aqui, o nosso vilão, o Sebastian, ele cria um exército no livro anterior, que é uns Nephilims maus. A gente tem lá os Nephilims, caçadores de sombras bons, e tem os ruins. Então nesse livro vai acontecer a guerra final ali entre os Nephilims, né? Entre esses personagens, porque acaba que os caçadores de sombra têm que se unir aos moradores do submundo, que são aí os lobos, os lobisomens, a fada, é chamado de submundo. Então, os caçadores, eles combatem, fazem com que esses mundos aí não entrem em atrito e prejudiquem a vida dos humanos. Porém, nesse livro aqui, eles vão precisar se juntar a esses seres do submundo para destruir o Sebastian e o seu exército de caçadores maus de sombras, caçadores ruins, né? Que foram criados lá por um outro cálice mortal, porque a gente tem o cálice mortal, que é um dos instrumentos mortais, e a gente tem um cálice ruim, um cálice infernal, que é criado por esse vilão chamado Sebastian, que é o irmão da Claire. Então, gente, eu não vou falar muito mais dessa história, porque vocês têm que ler os outros livros da série para entender. Faz um tempinho que eu li os outros livros da série, então se eu me adentrar muito eu vou acabar dando spoilers aí pra você. Eu posso dizer que o personagem principal que eu gosto na série de livros, não sei se depois eu vou ler pra trazer esses livros pra vocês aqui, porque faz muito tempo que eu li, né, então pra eu reler são livros bem grandes. Um personagem que eu vou gostar, que eu vou falar pra vocês que eu gosto pra caramba, que ele tá em todos os livros, é o Magnus Ben. Gente, pensa num personagem incrível, pensa num personagem que te faz rir, que te faz chorar, que te faz ter medo, é o Magnus Ben. Ele é incrível, ele tá em todos os livros, ele é um feiticeiro, ele é também um ser do submundo, e ele vai formar par aí com um dos caçadores de sombra, que é o Alec. Isso tá em outros livros, né? Ele vai formar par com o Alec, e eles também vão passar por muitas fases no relacionamento deles, porque um caçador de sombras, ele não pode se relacionar com um ser de outro mundo, né? Com um ser do submundo, um vampiro, um lobo. E aí a gente vai ver nessa série de livros que vai ter sim relacionamento entre um Nephilim, entre um outro ser, enfim, vai ter aí umas confusõezinhas. E também tem um amigo da Claire, que eu acho ele maravilhoso, que ele é um amigo de infância da Claire, e ele vai aí ao longo da história viver muitas coisas. Nossa, é o personagem que eu poderia dizer que ele é o personagem principal, porque também é falado em todos os livros, mas enfim, eu não vou dar muitos detalhes da história, porque só vocês lendo mesmo pra entender. É um universo incrível, é uma fantasia muito legal. Eu não fiquei lendo, procurando buracos, tipo, nossa, mas os caçadores de sombra são tão poderosos, porque não acontece isso, porque não faz isso, não. Leiam sem pretensão nenhuma, leiam como um mundo de fantasia super diferente, que vocês vão se apaixonar pela história. A Cassandra escreve também muito bem. Eu só não gosto muito aí dos impasses que acontecem
entre o Jace e a Claire, porque cada livro é uma novela para eles ficarem juntos. Isso de um livro pro outro vai meio que cansando. No primeiro e no segundo livro você até entende. Do terceiro em diante já fica meio chato, né? Porque você tá sempre vendo aquela coisa ali emperrando, nunca acontece, nunca ficam bem de verdade. Mas aí depois a gente entende que faz parte da história, que eles são o casal principal, então tem que passar realmente por essas dificuldades. Mas então, gente, leiam, não deixa de ser uma leitura legal. Eu não estava no momento dessa leitura, mesmo assim, não foi um livro que eu abandonei. Eu falei, não, gente, eu me recuso a abandonar. E fui aí março inteiro. Março inteiro foi bem arrastado, mas vale a pena. De repente eu não estava na vibe de ler, mas vocês vão gostar. Até porque os outros livros eu li muito rápido, né? Então, gente, essas foram as minhas leituras de fevereiro e março. E breve eu volto para fazer uma outra leitura de um livro que eu também terminei recentemente, também da Colleen Hoover. Mas espero que vocês gostem do vídeo, indiquem para outras pessoas, compartilhem, curtam aí o vídeo, porque vai me ajudar pra caramba, ok? Beijo e até a próxima!